Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão Lancaster brilhava intensamente sob os lustres de cristal, cada reflexo dançando nas paredes douradas. Convidados vestidos com trajes elegantes, misturavam-se em torno de mesas suntuosamente postas, discutindo negócios, política e artes com sorrisos polidamente irônicos. Mas em meio a toda essa opulência, uma presença simples, quase invisível, involuntariamente chamou a atenção de alguns. Clara, uma jovem de 17 anos, estava sentada em um pequeno banco no fundo do grande salão. Filha única de Margaret, a dedicada garçonete da mansão, ela crescerá à sombra da grandeza de Edward Lancaster, o bilionário excêntrico e exigente. Os convidados mal a notavam, considerando-a uma mera filha de criada, insignificante naquele mundo de luxo. No entanto, Edward, sempre atento aos detalhes e talentos ocultos, percebeu algo incomum em sua atitude. Aproximou-se, seus passos pesados ecoando no piso de parquete polido, e olhou para ela com uma mistura de curiosidade e desafio. Clara, ele disse com uma voz calma, mas autoritária, gostaria que você tocasse violino para nossos convidados esta noite. A garota deu um leve pulo. Os murmúrios dos convidados ao seu redor pareceram se dissipar, substituídos por uma tensão palpável. Ela nunca havia enfrentado tamanho desafio diante de uma plateia tão prestigiosa. No entanto, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela praticava em segredo desde a infância, escondendo seu verdadeiro talento do mundo. Ao colocar o violino sob o queixo e passar o arco pelas cordas, um som puro, cristalino e profundo preencheu o ambiente. Os murmúrios silenciaram instantaneamente, substituídos por um silêncio de admiração. Cada nota parecia tocar diretamente o coração dos convidados. E até mesmo o normalmente imperturbável Edward sentiu um arrepio percorrer a espinha. Os convidados, atônitos, levantaram-se lentamente e incapazes de desviar o olhar da jovem prodígio. Clara agia como se estivesse contando uma história, uma mistura de dor, beleza e maestria da qual ninguém suspeitava. Naquele exato momento ficou claro para todos que aquela garota, de origem humilde e que se escondera atrás dos criados, possuía um dom capaz de virar o mundo em que viviam de cabeça para baixo. E Edward, olhando para ela, entendeu que aquela noite não seria apenas uma apresentação musical, seria o início de uma revelação que mudaria sua vida e a de Clara, para sempre. No dia seguinte à gala, a mansão Lancaster parecia estranhamente silenciosa. Os convidados já haviam ido embora, mas a atmosfera da noite anterior ainda pairava nos corredores, como um aroma tênue porém persistente. Edward Lancaster, sentado em seu escritório, com as paredes forradas de estantes repletas de livros raros, não conseguia deixar de se lembrar da apresentação de Clara. A mãe de Clara, Margaret, entrou timidamente no escritório, vestindo seu impecável uniforme de garçonete. Ela baixou os olhos respeitosamente, mas um leve tremor na voz denunciava sua preocupação. Senhor Lancaster, eu só queria agradecer, ela começou hesitante, por dar a Clara a oportunidade de se apresentar ontem à noite. Edward ergueu os olhos dos papéis e a estudou atentamente. Sua mente não estava concentrada em gratidão. Ele estava fascinado pelo controle e pela emoção que a garota exalava. Margaret, preciso te perguntar. Ele disse lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Clara sempre estudou violino? A criada balançou a cabeça, com um sorriso triste nos lábios. Não, senhor. Ela aprendeu em segredo. Sempre acreditei que um dia ela teria a chance de mostrar seu talento, mas nunca imaginei que seria aqui, na frente de tanta gente. Edward franziu a testa ligeiramente, intrigado. Levantou-se e caminhou até a grande janela saliente de seu escritório, com vista para os jardins bem cuidados da mansão. Secretamente murmurou para si mesmo. Que maestria, nessa idade, e escondida de todos. Margaret assentiu, visivelmente emocionada. Ela é quieta, mas trabalha duro. Este é o seu refúgio, o seu mundo. Edward se virou para ela com um sorriso calculado, mas sincero. Margaret, amanhã eu gostaria que Clara viesse ao meu escritório. Quero falar com ela, a sós. Está na hora de descobrir quem ela realmente é. A criada pareceu hesitante, mas finalmente concordou. Claro, senhor. Vou garantir que ela venha. Ao sair da sala, Edward permaneceu pensativo, acariciando seu queixo. O que ouvirá e vira no dia anterior era diferente de tudo que vivenciara em sua vida de bilionário cercado por prodígios e celebridades. Clara não era apenas filha de uma garçonete, ela era um enigma, um talento nato que precisava ser explorado. E em algum lugar da mansão, Clara, sem saber o que estava por vir, praticava seu violino com a mesma paixão silenciosa do dia anterior.
sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do amanhecer, como de costume. A luz pálida do sol filtrava-se pelas cortinas do pequeno quarto que ela dividia com a mãe. O violino jazia em sua cama, com o arco cuidadosamente posicionado ao lado. Desde a festa de gala, ela não parava de pensar nas expressões dos convidados, no espanto que se estampava em seus rostos. Logo após o café da manhã, Margaret bateu suavemente à porta. Clara, o Sr. Lancaster deseja vê-la em seu escritório. Agora. Clara sentiu o coração disparar. Nunca havia sido chamada ao escritório do bilionário, muito menos. Trêmula, mas determinada, pegou seu violino e seguiu a mãe até o escritório. Edward Lancaster estava sentado atrás de sua grande mesa de mogno, com um rosto sério, porém curioso. Quando Clara entrou, ele se levantou e a encarou, como se tentasse penetrar em sua mente. Clara, disse ele lentamente, ontem à noite você tocou, e surpreendeu a todos. Até a mim. Clara olhou para baixo, com uma mistura de timidez e orgulho na voz. Obrigada, Sr. Lancaster. Eu estou fazendo o meu melhor. Edward andava de um lado para o outro em volta da mesa, observando cada movimento da garota. Não é uma questão de dar o seu melhor. O que você tocou ontem foi excepcional. Clara sentiu o rosto corar. Não esperava tal elogio de um homem conhecido por ser exigente e difícil de impressionar. Quero que você entenda uma coisa, Clara, continuou Edward com a voz mais grave. Esse talento que você possui é raro, muito raro, e não deve permanecer escondido. Clara finalmente ergueu os olhos, uma mistura de descrença e esperança. Você quer que eu toque para você? Perguntou timidamente. Edward deu um leve sorriso. Mais do que isso, quero te ajudar a desenvolver esse talento. Quero que você saia das sombras e deixe o mundo ver o que você é capaz de fazer. Mas para que isso aconteça você terá que confiar em mim, e aceitar que sua vida vai mudar. O coração de Clara batia forte. Ela nunca imaginou que um homem como Edward Lancaster pudesse estar tão interessado nela. Uma parte dela queria dizer não, ficar quieta e continuar sua vida tranquila, mas outra parte, mais profunda, ardia de excitação e curiosidade. Após um silêncio carregado, ela assentiu. Certo, Sr. Lancaster. Eu confio em você. Edward se aproximou e estendeu a mão. Então, bem-vinda a uma nova vida, Clara. Clara segurou a mão dele, ciente de que, de uma forma ou de outra, sua vida havia mudado. E naquele quarto silencioso, um pacto invisível se formou, o início de uma jornada que a levaria muito além de tudo que ela jamais imaginara. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório de Edward, com seu violino cuidadosamente guardado no estojo. A atmosfera era diferente da do dia anterior. As paredes, pinturas e troféus pareciam observar a jovem com uma intensidade quase real. Edward a cumprimentou com um sorriso mais relaxado do que no dia anterior, mas seu olhar permanecia inquisitivo. Hoje vamos começar a falar sério, disse ele, sentando-se à mesa. Quero entender o seu nível real. Clara abriu o estojo e ajustou o violino sob o queixo. As primeiras notas que tocou foram suaves, precisas, quase tímidas. Edward a ouviu atentamente, às vezes assentindo, às vezes franzindo a testa. Você tem talento, ele finalmente admitiu. Mas lhe falta técnica em certas passagens. E sua postura? Ele se levantou e deu alguns passos em sua direção. O arco deve deslizar, não cair. Sua mão esquerda deve respirar com as cordas. Clara ouvia, atenta e concentrada, mas uma pequena parte dela se sentia intimidada. Ela nunca tivera um professor que corrigisse cada detalhe com tanto rigor. No entanto, algo na atitude de Edward a impulsionava a se destacar. Mais uma vez, disse ele. E desta vez, ouça cada nota que você produz. Imagine que cada som conta uma história. Quando ela recomeçou, a melodia soou diferente. Mais animada, mais emotiva. Edward cruzou os braços, impressionado, apesar de tudo. Nada mal, murmurou ele, quase para si mesmo. Mas o que você toca ainda não é inteiramente você. Você precisa encontrar sua identidade na música. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela entendeu que o que aquele bilionário exigia dela não era apenas perfeição técnica, mas profundidade emocional, uma arte que ia muito além de meras anotações. Depois de várias horas, exausta mas animada, ela guardou o violino. Edward a observava com uma mistura de admiração e cálculo no rosto. Você está progredindo rapidamente, disse ele. Mas saiba que o que estamos começando aqui não ficará em segredo por muito tempo. O mundo acabará sabendo seu valor. Clara assentiu, sabendo que essa aventura a levaria muito além de seus limites, e que cada nota que ela tocasse poderia mudar sua vida irreversivelmente.
Ao sair do escritório, uma ideia lhe ocorreu. Talvez ela não estivesse destinada a permanecer nas sombras. Talvez o mundo finalmente estivesse pronto para ouvir sua música. Poucos dias depois, Edward disse a Clara que se apresentaria para um pequeno e seleto grupo de convidados na sala de estar da mansão. Seria sua primeira apresentação fora da gala, mas em um ambiente mais intimista. Clara sentiu um aperto no estômago. Ela nunca havia se apresentado para um público de verdade que não fosse composto por membros de sua família ou círculo próximo. A sala de estar da mansão era meticulosamente decorada. Poltronas de veludo para os convidados, velas perfumadas e um pequeno palco onde Clara se posicionava. Os convidados eram figuras influentes, críticos de arte, mecenas e alguns colaboradores próximos de Lancaster. Todos conheciam a reputação do bilionário, mas ninguém suspeitava do verdadeiro talento da jovem que se apresentaria naquela noite. Edward se aproximou dela antes que ela subisse ao palco. Clara, o que você vai tocar hoje à noite não é só música. É uma história. Cada nota que você tocar deve tocar alguém aqui. Clara assentiu, segurando seu arco. Ao se sentar no palco, os murmúrios diminuíram. Os olhares se fixaram nela, alguns curiosos, outros céticos. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante, concentrando-se na melodia que havia praticado incansavelmente. As primeiras notas soaram na sala de estar. Suaves, porém poderosas, preencheram o espaço com uma emoção quase palpável. Logo, os convidados ficaram hipnotizados, alguns prenderam a respiração, outros fecharam os olhos transportados pela música. De repente, ouviu-se uma risada abafada vinda de um canto da sala. Um hóspede particularmente arrogante, pensando em desacreditar a jovem, murmurou: "O que a filha de uma criada pode saber sobre música?" Clara não deixou nada transparecer. Continuou tocando, e cada nota parecia responder àquela dúvida silenciosa. As mãos do convidado tremeram levemente e seu sorriso zombeteiro desapareceu. Todos na sala começaram a sentir o que Edward já havia compreendido. Clara não era apenas talentosa, ela era excepcional. Quando a última nota morreu, houve silêncio absoluto. Então, aplausos estrondosos irromperam. Os críticos, inicialmente céticos, inclinaram-se para a frente maravilhados. Edward, de pé ao lado dela, sorriu orgulhoso e satisfeito. Clara, com as faces coradas, mas o coração leve, percebeu algo. Aquilo era só o começo. O mundo começava a ver a verdade. Ela não era mais apenas a filha da garçonete. Era um prodígio que logo mudaria sua vida, e talvez a de todos ao seu redor. Poucas semanas após sua primeira apresentação privada, Clara começou a ganhar fama no círculo artístico de Edward. Os convites para se apresentar para patrocinadores e críticos se multiplicaram, e sua reputação cresceu a um ritmo surpreendente. Mas com esse reconhecimento vieram também a inveja e o ciúme. Dentro da mansão, alguns funcionários e até mesmo alguns artistas convidados olhavam Clara com desconfiança. Entre eles estava Vanessa, uma pianista talentosa, porém arrogante, acostumada a receber toda a atenção nos eventos de Lancaster. Vanessa não suportava quando uma jovem, membro da equipe, roubava a cena. "Vocês ficaram sabendo da última apresentação da Clara?" Vanessa gritou para as amigas no ensaio. "Parece que ela conquistou todo mundo. E por quê? Só porque ela consegue arrancar algumas notas do violino." Clara, por sua vez, continuava ignorando esses sussurros. Concentrou-se no treinamento diário com Edward, que a incentivava constantemente a superar seus limites. "Você precisa sentir a música nas veias, não apenas nos dedos", repetia ele sem parar. "É essa emoção que faz toda a diferença entre um músico e um verdadeiro artista." Certa noite, Edward realizou um ensaio com convidados influentes. Clara subiu ao palco pronta para se apresentar. Quando ela começou, Vanessa, sentada na plateia, a encarou com uma mistura de desprezo e desafio. Clara sentiu uma leve tensão no ar, mas ignorou a vontade de ser incomodada. Cada nota que ela tocava parecia desafiar silenciosamente aqueles que duvidavam dela. Ao final da peça, aplausos irromperam, desta vez ainda mais altos do que na primeira apresentação. Até Vanessa, incapaz de negar o talento de Clara, desviou o olhar, corada de vergonha e inveja. Edward caminhou até Clara após a apresentação, com um sorriso orgulhoso e encorajador. "Viu? Não importa o que os outros pensam. O que importa é o que você consegue fazer e como se sente. Continue assim e você irá longe." Clara sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Ela entendeu que seu caminho não seria fácil, mas que cada obstáculo seria uma oportunidade para provar seu valor. E ao deixar o palco, uma ideia se enraizou em sua mente: ela nunca deixaria a inveja dos outros a deter. Ela tinha um talento que ninguém poderia tirar dela.
Nas semanas seguintes, a fama de Clara só cresceu. As apresentações em Lancaster Manor passaram a atrair não apenas clientes e críticos, mas também jornalistas e blogueiros especializados em música clássica. Edward, sempre presente ao seu lado, garantiu que Clara estivesse protegida, ao mesmo tempo em que lhe abria novas portas. Certa manhã, enquanto ela ensaiava no grande salão, Edward entrou com um envelope grosso na mão. Clara, olha isso, disse ele, entregando-lhe o documento. Clara abriu hesitantemente. Dentro havia um convite para participar de um prestigiado concurso internacional de música conhecido por revelar jovens prodígios ao mundo. Seus olhos se arregalaram. Isso é real? Ela sussurrou, quase incrédula. Edward assentiu, com um sorriso orgulhoso no rosto. Sim, e eu quero que você participe. É uma oportunidade única na vida. Mas saiba que esta competição não será fácil. Haverá competidores do mundo todo, todos incrivelmente talentosos. Clara sentiu uma mistura de excitação e medo. Pela primeira vez, ela estava prestes a deixar o casulo seguro da mansão e competir com artistas que poderiam ser até melhores do que ela. Mas uma força interior a impeliu a aceitar. Tudo bem, eu vou, ela disse finalmente, determinada. Os dias seguintes foram dedicados a uma preparação intensa. Edward corrigiu cada detalhe, ajustou cada movimento do arco e enfatizou a expressão emocional por trás de cada nota. Clara descobriu uma disciplina e uma resistência que não suspeitava, ao mesmo tempo em que sentia um vínculo crescente com Edward, que não a via mais como uma mera aluna, mas como uma verdadeira protegida e prodígio. Na noite anterior à partida para a competição, Clara passeou pelos jardins da mansão, violino na mão. Lembrou-se dos olhares atônitos dos convidados em sua primeira apresentação, dos sussurros de inveja, mas, acima de tudo, do apoio constante de Edward. Uma certeza agora a habitava, independentemente dos obstáculos, ela estava pronta para mostrar ao mundo quem realmente era. E enquanto o sol se punha atrás das grandes janelas salientes, iluminando a mansão com tons dourados, Clara percebeu que sua vida acabará de cruzar um novo limiar. A sombra do passado permanecia para trás e o futuro, incerto, mas promissor, a aguardava ansiosamente. Clara finalmente chegou à grande sala de concertos da competição internacional. O lugar era majestoso, com um palco de madeira polida, lustres brilhantes e fileiras de assentos repletas de um público ansioso e conhecedor. Ao seu redor, outros jovens prodígios do mundo todo ensaiavam, alguns com uma confiança desconcertante, outros com um nervosismo visível no rosto. Edward estava ao lado dela, observando atentamente cada detalhe. Clara, lembre-se, o que você fez aqui na mansão foi apenas um aquecimento. Aqui cada nota conta. Mas, acima de tudo, toque com o coração, não com a cabeça. Clara assentiu, segurando o violino como um talismã. Ela sabia que aquele momento poderia mudar sua vida, mas também sentia a pressão aumentando. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco, sob o olhar curioso do público. Entre os concorrentes, ela avistou Vanessa, a pianista arrogante que já parecia querer intimidá-la com seu olhar de desprezo. Clara sentiu um arrepio de apreensão, mas se lembrou das palavras de Edward. Toque com o coração. Ela respirou fundo e colocou o arco nas cordas. As primeiras notas soaram, puras e poderosas, enchendo o ambiente com uma emoção crua. A cada passagem difícil, Clara sentia a tensão aumentar, mas conseguia transformar essa pressão em intensidade, cativando o público. Vanessa franziu a testa, incapaz de negar a excelência de Clara. Os jurados, sentados na primeira fila, anotavam atentamente, impressionados com a maestria e a emoção da jovem violinista. Quando a última nota desapareceu, houve silêncio absoluto antes que os aplausos irrompiam, mais altos do que qualquer coisa que Clara já ouvirá. Alguns membros da plateia se levantaram, comovidos com a performance da jovem que acabará de emergir das sombras. Edward entrou na coxia com os olhos brilhando de orgulho. Você conseguiu, Clara. Mas isso é só o começo. Aqui, você encontrará rivais mais experientes, e alguns tentarão te desestabilizar. Clara, com o coração disparado, compreendeu que seu caminho seria repleto de obstáculos. Mas sentiu uma nova força dentro de si, havia cruzado um limiar e a partir de então, ninguém poderia ignorar seu talento. Esta competição não era apenas um teste, era o início de uma verdadeira jornada rumo ao reconhecimento e à glória. No segundo dia de competição, Clara sentiu a pressão aumentar ainda mais. As performances das outras competidoras foram impressionantes, algumas capazes de tocar com técnica quase perfeita, mas muitas vezes desprovidas de emoção. Clara, por sua vez, sabia que seu ponto forte era justamente essa capacidade de tocar corações.
Nos bastidores, ela conheceu uma jovem violinista italiana chamada Isabella. Ao contrário de Vanessa, Isabella não demonstrou nenhum sinal de arrogância. Pelo contrário, abordou Clara com um sorriso caloroso. Você toca lindamente, disse ela suavemente. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Acho que podemos aprender uma com a outra. Clara ficou surpresa com a abordagem. Normalmente ela desconfiava das rivais. Mas havia algo na atitude de Isabella que parecia genuíno. Elas decidiram se apoiar mutuamente, trocando dicas sobre técnica, respiração e expressão emocional. Clara percebeu que algumas alianças poderiam ser mais valiosas do que qualquer competição. Enquanto isso, Vanessa continuou suas tentativas de intimidar Clara. Ela fazia comentários sarcásticos na frente das outras concorrentes e lançava olhares desafiadores. Mas Clara, fortalecida pelo novo vínculo com Isabella e pela confiança que Edward havia incutido nela, permaneceu inabalável. Durante a tarde, enquanto ensaiava em uma sala isolada, Clara fez uma descoberta surpreendente: um antigo manuscrito de partitura, esquecido em um suporte de partituras. As notas pareciam antigas, e a melodia prometia ser espetacular se executada corretamente. Empolgada, Clara mostrou o manuscrito a Edward. Olha só, essas partituras são incríveis. Nunca vi nada igual. Edward examinou o documento, com os olhos brilhando de curiosidade. É uma obra-prima rara. Se você conseguir tocá-la bem, ela pode te diferenciar ainda mais. Mas esteja avisado, não é fácil. Exigirá coragem, precisão e muita emoção. Clara sentiu o coração disparar. Era uma oportunidade única, mas também um enorme desafio. Ela entendeu que aquela competição não era apenas um desafio técnico, mas um teste para sua alma musical. E pela primeira vez, sentiu que algo maior a aguardava, algo que poderia mudar sua carreira para sempre. A noite das finais se aproximava, e Clara estava nos bastidores, com um manuscrito antigo à sua frente. Seu coração batia forte. Ela nunca havia enfrentado um desafio daquela magnitude. Cada nota parecia guardar um segredo, cada compasso exigia uma precisão e uma emoção que ela nunca havia experimentado antes. Isabella, ao seu lado, colocou a mão em seu ombro para confortá-la. Você consegue, Clara. Concentre-se na música, não no medo. Clara assentiu e expirou fundo. Ela sabia que tudo que aprenderá com Edward, disciplina, paixão, confiança, seria posto à prova naquela noite. Quando seu nome foi anunciado, ela subiu ao palco. O silêncio na sala era palpável. Os rostos dos jurados, severos e atentos, a encaravam com uma intensidade que poderia perturbar qualquer um. Até Vanessa, sentada na primeira fila, exibia um sorriso presunçoso, confiante de que Clara não conseguiria superar o desafio. Clara colocou o violino sob o queixo e começou a tocar. As primeiras notas foram hesitantes, mas logo ela se deixou guiar pela música. Cada movimento do arco, cada vibração da corda contava uma história, uma mistura de paixão, dor e triunfo. A melodia parecia preencher a sala inteira, comovendo todos os presentes. À medida que ela avançava na partitura, murmúrios de admiração eram ouvidos na plateia. Os jurados, normalmente impassíveis, inclinaram-se para a frente, cativados pela performance da jovem prodígio. Até Vanessa, normalmente tão confiante, desviou o olhar, incapaz de esconder o espanto. Quando a última nota soou e desapareceu, um silêncio chocante tomou conta da sala antes que os aplausos irrompiam, mais altos e prolongados do que qualquer coisa que Clara já tivesse experimentado. As pessoas se levantaram, aplaudindo sua apresentação. Edward, de pé nos bastidores com os olhos brilhando de orgulho, sentiu uma profunda emoção tomar conta dele. Clara, com as bochechas coradas, mas o coração leve, percebeu que naquela noite havia provado não apenas seu talento, mas também sua força interior. Ela não era mais apenas a filha da garçonete ou a protegida de Edward, ela era uma artista por direito próprio, capaz de cativar e comover o mundo. Ao descer do palco, Isabella se juntou a ela, radiante. Você conseguiu, Clara. Você conseguiu mesmo. Ninguém jamais esquecerá o que você fez. Clara sorriu, sabendo que aquilo era apenas o começo. O caminho para o reconhecimento global ainda era longo, mas naquela noite ela havia cruzado um limiar que ninguém poderia apagar. No dia seguinte à final, o salão de competição fervilhava de discussões, rumores e especulações. Clara estava sentada em um pequeno camarim, com o violino no colo, ainda se recuperando da apresentação do dia anterior. Seu coração ainda batia forte, mas uma serenidade recém-descoberta a dominava. Edward entrou com um largo sorriso no rosto. Clara, disse ele, com a voz trêmula de orgulho, você não só impressionou os jurados, como também emocionou a todos os presentes. O que você conquistou ontem foi excepcional.
Clara sorriu timidamente. Eu jamais teria conseguido sem a sua ajuda, Sr. Lancaster. Edward balançou a cabeça. Não, Clara. Você tinha tudo dentro de você. Eu só te ajudei a liberar seu potencial. Este triunfo é inteiramente seu. Pouco depois, os jurados anunciaram oficialmente os resultados. Clara conquistou o primeiro lugar, um troféu de prestígio e um convite para se apresentar em vários concertos internacionais. As emoções a invadiram como uma torrente. Ela havia provado ao mundo que era uma artista excepcional, mas mais importante, havia provado a si mesma que poderia superar qualquer limite que jamais tivesse imaginado. Vanessa, que estava na sala, aproximou-se timidamente. Clara, eu nunca vi ninguém jogar assim, gaguejou. Clara olhou para ela com uma mistura de compaixão e orgulho nos olhos. Ela entendia que até mesmo suas rivais podiam aprender e reconhecer o valor umas das outras. Poucas horas depois, na calma restaurada da mansão Lancaster, Clara e Edward passeavam pelos jardins. As flores, banhadas pela luz do crepúsculo, pareciam celebrar seu sucesso. Edward, Clara disse suavemente. O que me espera agora? Edward sorriu pensativo. Clara, isso é só o começo. O mundo está esperando por você, e eu sei que você fará maravilhas. Mas saiba de uma coisa, sua vida nunca mais será a mesma. Desafios, ciúmes, surpresas, tudo isso está acontecendo agora. E eu estarei lá para te guiar. Clara olhou para o céu alaranjado do entardecer, sentindo uma nova força invadi-la. Ela não era mais apenas a filha de uma garçonete. Era uma artista renomada, uma prodígio cujo talento tocaria vidas, inspiraria e comoveria. E pela primeira vez, ela aceitou plenamente que sua vida havia acabado de mudar para sempre. Enquanto segurava seu violino, Clara sabia que estava pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse com paixão, coragem e determinação.